E aí, seres, como vocês estão? Espero que bem, pessoas. E aí, vamos dar continuidade à leitura da Bíblia? Eu acho que a gente consegue terminar ela até o final do ano. Não, menos, né? A gente vai dar uma seguradinha aí. Nós paramos no capítulo 10 e a gente vai falar sobre a parábola do onde vai falar sobre a parábola do bom pastor. Nossa, segunda-feira a gente começa lento, né? Pessoal, eu tenho que pedir desculpas. Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, mas tá ficando atrasado os vídeos. E aí, na hora que eu vou publicar, fica com o áudio às vezes um pouco atrasado. Então, tem uns vídeos atrás, eu tô tentando corrigir isso, que podem estar alterados vídeo e áudio, mas o áudio tá dando pra ouvir claramente. Só tá dando uma diferençazinha entre imagem e áudio, mas então, desculpem aí. Vamos voltar aqui. Parábola do bom pastor. Capítulo 10. Em verdade, eu vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e roubador. O que, porém, entra pela porta, esse é pastor de ovelhas. A este abre o porteiro e as ovelhas ouvem sua voz, e as ovelhas próprias chamam pelo nome, e as tira para fora. E depois que tirou para fora as ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque o conhecem a sua voz. E não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos têm vindo são ladrões e roubadores, e as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E ele entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a furtar e a matar e a perder. Mas eu vim para elas terem vida e para terem maior abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Porém, o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as próprias ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e faz desgarrar as ovelhas. E o mercenário foge, porque é mercenário, porque não lhe tocam as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as que são minhas me conhecem a mim. Assim como meu pai me conhece, eu também conheço a meu pai. Eu ponho a vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco. E importa que eu as traga, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um aprisco e um pastor. Por isso meu pai me ama, porque eu ponho a minha vida para outra vez a assumir. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a ponho, e tendo o poder de a pôr, tenho o poder de a reassumir. Este mandamento eu recebi de meu pai. Originou-se, por causa desses discursos, uma nova dissensão entre os judeus, porque muitos deles diziam: ele está possesso do demônio, e perdeu o juízo. Porque o estáis a vós ouvindo? Diziam outros: essas palavras não são de quem está possesso do demônio. Acaso pode o demônio abrir os olhos aos cegos? Jesus na festa da dedicação. Ora, em Jerusalém celebrava-se a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando nos terás tu perplexos? Se tu és o Cristo, dizê-no-lo claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu digo vô-lo, e vós não me credes. Eu digo e vós não credes, e as obras que eu faço em nome de meu Pai, elas dão testemunho de mim. Porém, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca, jamais hão de perecer, e ninguém há de arrebatar da minha mão. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos uma mesma coisa. Então pregaram os judeus em pedras para lhe atirarem. Disse-lhes Jesus: eu tenho-vos mostrado muitas boas obras que fiz em virtude de meu Pai. Por qual dessas obras me quereis vós apedrejar? Responderam-lhe os judeus:
Não é por causa de alguma obra que nós te apedrejamos, mas sim porque dizes blasfêmias, e porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não é assim que está escrito na vossa lei. Eu disse: Vós sois deuses? Se ela chama deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar, a mim é quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por que dizeis vós: Tu blasfemas por eu ter tido que sou filho de Deus? Se eu não faço as obras do meu Pai, não me creiais. Porém, se eu as faço, e quando não queirais crer em mim, crede as minhas obras, para que conheçais e creiais que o Pai está em mim, e eu no Pai. Então, procuravam os judeus prendê-lo, mas ele se escapou das suas mãos. Ida a Pérea. E retirou-se outra vez para a banda do Além-Jordão, para o lugar em que João batizava no princípio. Deixou-se lá ficar. E vieram a eles muitos e diziam: Por certo que João não fez milagre algum. E todas as coisas que João disse eram verdadeiras, e muitos creram nele. Volta a Betânia. Capítulo 11. Estava, pois, enfermo um homem chamado Lázaro, que era da aldeia de Betânia, onde assistiam Maria e Marta, suas irmãs. E esta Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe limpou os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis aí está enfermo aquele que tu amas. E ouvindo isso, Jesus disse-lhes: Esta enfermidade não se encaminha a morrer, mas a dar glória a Deus, para o Filho de Deus ser glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e Lázaro, tanto que ouviu, pois Lázaro estava enfermo, e deixou-se então ficar ainda mais 2 dias no mesmo lugar. Depois, passado disso, disse aos seus discípulos: Tornemos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora te queriam apedrejar os judeus, e tu vais outra vez para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Aquele que caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que andar de noite, porque lhe falta a luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará são. Mas Jesus tinha falado da sua morte, e eles entenderam que falava de dormir do sono. Disse-lhes, pois, Jesus, então abertamente: Lázaro é morto, e eu, por amor de vós, folgo-me de não ser achado lá, para que acrediteis, mas vamos a ele. Disse então Tomé, chamando Dídimo e a outros discípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Ressurreição de Lázaro. Chegou enfim Jesus, e achou que Lázaro estava na sepultura havia já 4 dias. Estava, pois, Betânia em distância de Jerusalém, perto de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo a Marta e Maria para os consolarem na morte do seu irmão. Marta, pois, tanto que ouviu que vinha Jesus, e saiu a recebê-lo. Maria ficou em casa, e disse então Marta a Jesus: Senhor, se tu houveras estado aqui, não morrera meu irmão. Mas também sei agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. E disse-lhe Marta: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição que haverá no último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? E ela disse: Sim, Senhor. Eu já estou na crença de que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vieste a este mundo. E dito isto, retirou-se Marta e foi chamar em segredo a sua irmã Maria, quem disse: É chegado o Mestre, e ele te chama. Ela, como ouviu isso, levantou-se logo e foi buscá-lo, porque ainda Jesus não tinha entrado na aldeia, mas estava ainda naquele lugar, onde Marta saíra a recebê-lo. Então, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, como viram Maria se havia levantado tão depressa e tinham saído, foram atrás dela, dizendo: Ela vai chorar ao sepulcro. Maria, porém, depois de chegar onde Jesus estava, tanto que o viu, lançou-se aos pés e disse-lhe: Senhor, tu houveras estado aqui, não morrera o meu irmão. Jesus, porém, tanto que viu chorar a ela e chorar aos judeus que tinham vindo com ela, bramiu o seu espírito e turbou-se em si mesmo. E perguntou: Onde o puseste vós? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Então chorou Jesus, o que foi causa de dizerem os judeus: Vejam como ele o amava. Mas alguns entre eles disseram:
Este que abriu os olhos ao que era cego de nascença, não podia fazer que o outro não morresse? Jesus, pois, tornando a bramir em si mesmo, veio ao sepulcro. E era este uma gruta. Em cima dela havia posto uma campa. E disse Jesus: tirai a campa. Respondeu-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te disse eu, que se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a campa, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, eu te dou graças porque tem me ouvido. Eu, pois, bem sabia tu que me ouves, mas falei assim, por atender a este povo que está à roda de mim, para que eles creiam que tu me enviaste. Tendo dito estas palavras, bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E no mesmo instante saiu o que estivera morto, ligado os pés e mãos com ataduras, e o seu rosto estava envolto num lenço. E disse Jesus aos circunstantes: desatai-o e deixai-o ir. Os chefes judeus sentenciam a morte de Jesus. Então, muito dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria e Marta e que tinham presenciado o que Jesus fizera, creram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito, por cuja causa se juntaram os pontífices e os fariseus em conselho e diziam: que fazemos nós? Que este homem faz muitos milagres? Se os deixarmos assim livre, crerão todos nele. E virão os romanos e tirarão... Peraí. Tá me embaçou aqui. E virão os romanos e tirar-nos-ão ao nosso lugar e à nossa gente. Mas um deles, por nome Caifás, que era o pontífice daquele ano, disse-lhes: vós não sabeis de nada, nem considerais que vós, quem morra um homem pelo povo, que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas como era pontífice daquele ano, profetizou que Jesus tinha de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para ele unir num corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois cuidavam eles em ver como lhe dariam a morte. Da sorte que já não andava Jesus em público entre os judeus, mas retirou-se para uma terra vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efrém, e lá estava com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem a si mesmos, e buscavam a Jesus. Diziam uns para os outros, estando no templo: que julgais vós de não ter vindo a este dia de festa? Mas que os pontífices e fariseus tinham passado a ordem que todo que soubesse onde Jesus estava o denunciasse para o prenderem. Qual que eu vi que eu tô com um chifrinho aqui? Ah, não dava pra ficar de chifrinho não, tava feio só um chifrinho. Esse unicórnio tava bem do lado, né? É porque tá nascendo. Vamos lá, voltemos. Unção em Betânia, capítulo 12. 6 dias, pois antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde morrera Lázaro, que Jesus ressuscitou. E deram-lhe lá uma ceia, na qual servia Marta, onde Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Tomou Maria, então, uma libra de bálsamo, feito no nardo puro do grande preço, e ungiu os pés de Jesus, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Ficou cheia toda a casa com cheiro de bálsamo. E então Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, aquele que o havia de o entregar, disse: por que se não vendeu este bálsamo por 300 dinheiros e se deu aos pobres? E disse isso não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E sendo que tinha a bolsa, trazia o que se lançava nela. Mas Jesus respondeu: deixai-a que ela guarde isto para o dia da minha sepultura. Porque vós outros sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me tendes sempre. Soube, pois, um crescido número de judeus que Jesus estava ali, e vieram não somente por causa dele, senão também vêm para Lázaro, a que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Porém os príncipes dos sacerdotes assentaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, se retiravam os judeus e criam em Jesus.
Entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, uma grande multidão de povo que tinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmas e saíram a recebê-lo e clamavam: Hosana, bendito seja o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Achou um jumentinho e montou em cima dele, segundo o que está escrito: Não temas, filha de Sião, eis aqui o teu rei que vem montado sobre o asninho, filho da jumenta. Não fizeram seus discípulos no princípio de reflexão nessas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que assim estava escrito sobre ele, escrito dele, e que eles mesmos haviam contribuído para o cumprimento. E o grande número dos que se achavam com Jesus, quando ele chamou Lázaro do sepulcro e ressuscitou dos mortos, dava testemunho dele. E isso foi o que também fez o povo que o viesse receber, porque ouviram que ele obrara este milagre. De sorte que disseram entre si os fariseus: Vedes vós que nada aproveitamos? Eis aí vai após ele todo mundo. Os visitantes gentios. Ora, havia alguns gentios daqueles que vinham vindo adorar a Deus no dia da festa. Estes, pois, se encaminharam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe fizeram esta rogativa, dizendo: Senhor, nós quiséramos ver Jesus. Veio Filipe dizê-lo a André. Então André e Filipe disseram a Jesus. Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. O que ama a sua vida, perdê-la-á. E o que aborrece a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o que me serve. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Últimas revelações públicas sobre o Messias. Agora, presentemente está turbada a minha alma. E que direi eu? Meu Pai, livra-me desta hora. Mas para padecer nessa hora que eu vim a ela. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu. Eu não só o tenho já glorificado, mas ainda o glorificarei. Ora, o povo que ali estava e ouvir aquela voz, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: algum anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse: Essa voz não veio por amor de mim, mas veio por amor de vós outros. Agora é o juízo do mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todas as coisas atrairei a mim mesmo. E dizia isso para designar de que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe o povo: Nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu logo? Importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? E respondeu então Jesus: Ainda por um pouco de tempo está a luz convosco. Andai enquanto tendes luz, para que vos não apanhem as trevas, porque quem caminha em trevas não sabe por onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Isso, disse Jesus, retirou-se e escondeu deles. Reflexões do evangelista. Mas sendo tantos milagres que fizeram a sua presença, não criam nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, a qual ele proferiu: Senhor, quem chegou a crer que ouviu de nós? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque outra vez disse Isaías: Ele obcecou-lhe os olhos e obdurou-lhes o coração, para que não veja com os olhos e não entenda com o coração, e se convertam e ouçarem. Isso disse Isaías quando viu a sua glória e falou dele. Com tudo isso também creram nele muitos senadores, mas por causa dos fariseus não o confessavam, por não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Recapitulação dos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus levantou sua voz e disse: O que crê em mim, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. E o que me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu, que sou a luz, vim ao mundo, para que todo o que crê em mim não fique em trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim a julgar o mundo, mas a salvar o mundo. O que me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem nos julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no dia último, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai me enviou, e é o mesmo que me preservou pelo seu mandamento, o que eu devo dizer e o que eu devo falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu digo, o segundo disse o meu Pai. Unidade 3 aqui. Jesus manifesta sua missão em divindade em sua paixão e ressurreição. A última ceia, o lava-pés, capítulo 13.
Antes do dia da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como tinha amado os seus, estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, como já o diabo tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a determinação de o entregar, sabendo que o Pai depositara em suas mãos todas as coisas e que ele saíra de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia e depôs suas vestiduras, e pegando numa toalha, cingiu-se. Depois lançou água numa bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e limpar-los com a toalha que havia cingido. Veio, pois, a Simão Pedro e disse-lhe Pedro: Senhor, tu a mim me lavas os pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço tu não o sabes agora, mas sabê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro: Não me lavarás tu jamais os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não tem necessidade de lavar senão os pés. E no mais, todo ele está limpo. E vós outros estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia qual era o que o havia de entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. E depois que lhes lavou os pés, tomou logo as suas vestiduras, e tendo-os tornado por a mesa, disse-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós chamai-me mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Se eu logo, sendo vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, devei vós também lavar os pés uns aos outros, porque eu dei-vos exemplo, para que como vos fiz, assim façais vós também. Em verdade, eu vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis, se as praticardes. Eu não digo isso de todos vós, eu sei que os tenho escolhido. Porém é necessário que se cumpra o que diz a Escritura: o que come o pão comigo levantará contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que suceda, para que quando suceder acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, o que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e o que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus prediz a traição e retira-se o traidor. Tendo Jesus dito essas palavras, turbou-se no espírito e protestou, dizendo: Em verdade vos digo, que um de vós há de me entregar. Olhavam, pois, os discípulos uns para os outros, na dúvida de quem falava ele. Ora, um dos seus discípulos, ao qual amava Jesus, estava recostado à mesa no seio de Jesus. A este, pois, fez Simão Pedro um sinal e disse: Quem é o de quem ele fala? Aquele discípulo, pois tendo se reclinado sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é esse? E respondeu Jesus: É aquele quem eu der o pão molhado. E tendo molhado o pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E atrás do bocado entrou nele Satanás. E Jesus lhe disse: O que fazes, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que propósito ele lhe dizia isso. Porque alguns, como Jesus, como Judas, era o que tinha a bolsa. Cuidavam que lhe dissera Jesus: Compra as coisas que havemos de mister para o dia da festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo, pois, Judas recebido o bocado, saiu logo para fora e já era noite. Prelúdio da despedida. Depois que ele saiu, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também a ele glorificará Deus em si mesmo, e glorificá-lo-á logo. Filhinhos, ainda estou convosco um pouco. Vós buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus: Vós não podeis vir para onde eu vou. Isso mesmo, eu vos digo agora. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que vós também mutuamente vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais tu? E respondeu-lhe Jesus: Para onde eu vou, não pode tu agora seguir-me, mas seguir-me-ás depois. E disse-lhe Pedro: Por que não te posso eu seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. E respondeu-lhe Jesus: Hás de dar a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, que não cantará o galo sem que tu me negue 3 vezes. Moradas celestes. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não o fora, eu vou-lo tivera dito, pois eu vou aparelhar-vos o lugar. E depois que eu for, eu vos aparelhar o lugar, eu virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim mesmo, para onde quer que eu estejais, vós também. Assim que vós sabeis para onde eu vou, e sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, e como podemos nós saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também certamente havias de conhecer a meu Pai. Mas conhecê-lo-eis bem mais cedo, e já o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. E respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco que ainda não tendes conhecido? Filipe, quem vê a mim, vê também o Pai. Como dizes tu logo, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, esse é o que faz as obras. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Promessas consoladoras. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço, e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedisses alguma coisa em meu nome, eu vos farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pôde receber porque não vê, nem o conhece, mas a vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Não vos hei de deixar órfãos, e eu hei de vir a vós. Resta ainda um pouco, depois já o mundo não me verá, mas ver-me-eis vós, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis vós que estou eu em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqueles que têm meus mandamentos e que os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei também e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde procede que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Se algum me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e vós viremos a ele, e faremos nele morada. O que não me ama, não guardará as minhas palavras, e a palavra que vós tendes ouvidos não é minha, mas sim do meu Pai que as enviou. Eu vos disse estas coisas, permanecendo convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração e nem fique sobressaltado. Já tendes ouvido o que eu vos disse. Eu vou e venho a vós. Se vós me amasseis, certamente havíeis de folgar, de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. E eu vou-lo disse agora antes que suceda, para que quando suceder o creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele não tem em mim coisa alguma. Mas para que conheça que amo o Pai, que faço como ele me ordenou, levantai-vos, vamos daqui. Alegoria da videira, união da caridade. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todas as varas que não derem fruto em mim, ele as tirará, e todas que derem fruto, limpá-las-á, para que o deem mais abundante. Vós já estáis puros em virtude da palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara da videira que não pode em si mesmo dar fruto, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós outros as varas que permanecem em mim, e eu me permaneço, e esse dá muito fruto, porque vós sem mim não podeis fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e enfeixá-lo-ão, e lançá-lo-ão no fogo, e ali arderá.
Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á feito. Nisso é glorificado meu Pai, que em vós deis muito fruto, que sejais meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim vos amei eu. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus preceitos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo fique em vós e para que vosso gozo seja completo. O meu preceito é este, que maior amor... O meu preceito é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar uma própria vida aos seus amigos. Por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque vos descobri tudo o que eu ouvi do meu Pai. Vós não fostes os que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e o que vos constituí para verdes e deis frutos, para que o vosso fruto permaneça. Vou reler aqui uma pouca. Vós não fostes os que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e os que vos constitui para que vades e dei frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto vós perdirdes ao meu Pai em meu nome, eu vos conceda. Isso é o que eu vos mando, e que vos ameis uns aos outros. Ódio do mundo. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu ele a mim. Se vós fosseis do mundo, amaria o mundo que era o seu. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da minha palavra, que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos hão de perseguir a vós. Se eles guardaram a minha palavra, também hão de guardar a vossa. Mas se eles far-vos-ão todos estes maus tratamentos por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e não lhes tivera falado, não teriam eles pecado, mas agora não têm desculpa pelo seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu não tivera feito entre eles tais obras, quais não fez o outro algum, não haveria da parte deles pecado. Mas agora eles não somente viram, mas ainda me aborreceram, tanto a mim quanto a meu Pai. Mas isto é para se cumprir a palavra que está escrita na sua lei. Eles me aborrecerão sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador daquele Espírito de verdade que procede do Pai, eu que vos enviarei da parte do Pai, ele lhe dará testemunho de mim, e também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Profecia da perseguição judia, capítulo 16. Eu disse-vos essas coisas para que vos não escandalizeis. Eles vos lançarão fora da sinagoga, e está a chegar o tempo em que todo o que vos matar julgará nisso e fará serviço de Deus. Gente, eu vou tomando um cafezinho aqui. Eles vos trarão assim. Ora, eu disse-vos essas coisas, para que quando chegar esse tempo, vos lembrei vós que eu vos disse. Obras do Espírito Santo. Não vos disse, porém, desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou eu para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque eu vos disse essas coisas, se apoderou do vosso coração a tristeza. Mas eu digo-vos a verdade. A vós convém-vos que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas se for, enviar-vos-ei. E ele, quando vier, arguirá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sim, do pecado, porque não crerão em mim, e da justiça, porque eu vou para o Pai. E vós não me vereis mais. Do juízo, enfim, porque o príncipe deste mundo está julgado. Eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Todas quantas coisas tem o Pai são minhas, por isso é que vos disse que ele há de conceber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Partida e volta de Jesus.
Um pouco, e já não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porque vou para o Pai. Disseram então alguns dos seus discípulos uns para os outros: que venha a ser isto que ele nos diz? Um pouco, e já não me vereis, e outra vez um pouco, me ver-me-eis, que vou para o Pai? Um pouco ele vai morrer, depois ele vai ressuscitar. E diziam, né? E entendendo que lhes queriam perguntar, Jesus disse-lhes: perguntais uns aos outros que é que vou quis significar quando disse: um pouco já não me vereis, e outra vez um pouco me vereis. Em verdade vos digo que vós haveis de chorar e gemer, e que o mundo se há de alegrar, e que vós haveis de estar triste, mas que vossa tristeza há de se converter em gozo. Quando uma mulher pare, está em tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois que ela pariu um menino, já não se lembra do aperto pelo gozo que tem, por haver nascido ao mundo um homem. Assim também vós outros, sem dúvida, estáis agora tristes, mas hei de ver-vos de novo, e o vosso coração ficará cheio de gozo, e o vosso gozo ninguém vos tirará. E aquele dia nada mais me perguntareis. Em verdade vos digo, se vós pedirdes ao meu Pai alguma coisa em meu nome, eu vou-lo há de dar. Vós até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que vosso gozo seja completo. Conclusão do discurso e exortação à confiança. Eu tenho-vos dito essas coisas debaixo de parábolas. Está chegando o tempo em que eu vos não hei de falar já por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Naquele dia pedires vós em meu nome, e não vos digo que hei de rogar ao Pai por vós outros, porque mesmo o Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e torno para o Pai. Disseram-lhe seus discípulos: eis aí está que tu agora que nos falastes abertamente, e não usas de parábola nenhuma. Agora conhecemos nós que tu sabes tudo, que a ti não é necessário fazer-te ninguém perguntas. Nisto cremos que saíste de Deus. E respondeu-lhe Jesus: vós credes agora? Eis aí vem, e já é chegada a hora em que sejais espalhados, cada um para sua partes, e que me deixeis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu tenho-vos dito essas coisas, para que vós tenhais paz em mim. Vós haveis de ter aflições no mundo, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Jesus roga por si próprio. Tendo assim falado, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Assim como tu deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos, aqueles que tu lhe destes. A vida eterna, porém, consiste em que eles conheçam por um só verdadeiro Deus, a ti e a Jesus Cristo. Peraí. Tende confiança. Eu venci o mundo, né? Capítulo 17. Jesus roga por si próprio. Me perdoem, eu vou reler, porque eu saí atropelando. Jesus roga por si próprio, capítulo 17. Tendo assim falado, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti, assim como tu te deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê vida eterna a todos aqueles que tu lhe destes. A vida eterna, porém, consiste em que eles conheçam por um só verdadeiro Deus a ti e a Jesus Cristo que tu enviaste. Eu glorifiquei-te sobre a terra, e acabei a obra que tu me encarregaste que fizeste. Tu, pois agora, Pai, glorifica-me a mim em ti mesmo, com aquela glória que eu tive em ti antes que houvesse mundo. Jesus roga pelos apóstolos. Eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do mundo. Eles eram teus, e tu mos deste, e eles guardaram a tua palavra. Agora conheceram eles que todas as coisas que tu me deste vêm a ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste. Eles a receberam e verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti. Creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. Neles eu sou glorificado. Eu não estou jamais no mundo, mas eles estão no mundo, e vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como também nós. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Eu conservei os que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, mas somente o que era filho de perdição, para se cumprir a Escritura.
Mas agora vou eu para ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles me tenham em si mesmos a plenitude do meu gozo. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Eu não peço que o tires do mundo, mas sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste no mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu me santifico a mim mesmo por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus roga pela igreja. E eu não rogo somente por eles, mas rogo também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam em nós, e creiam o mundo que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me havias dado, para que eles sejam um, como também nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, para que eles sejam acostumados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tu os amaste, como amaste também a mim. Epílogo. Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo aqueles que tu me deste, para verem a minha glória que tu me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei ainda conhecer, a fim de que o mesmo amor com que tu me amaste esteja neles, e eu neles. Tem hora que esses cabelinhos ficam me fazendo graça. E a gente faz aqui que tá tudo certo. Desculpa, gente. Às vezes é ao vivo mesmo. Capítulo 18. A prisão do Messias. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para outra banda do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual entrou ele e seus discípulos. Ora, Judas que o entregava sabia também deste lugar, porque a ele tinha vindo Jesus muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldado, e os quadrilheiros da parte dos pontífices e fariseus, veio ali com lanternas e archotes e armas. Pelo que Jesus, que sabia tudo o que estava para sobrevir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe eles: A Jesus Nazareno. E disse-lhes Jesus: Eu sou. E Judas, que o entregava, estava também com eles. Tanto, pois que Jesus lhes disse: Eu sou, recuaram para trás e caíram por terra. Perguntou-lhe, pois, Jesus a segunda vez: A quem buscais? E responderam eles: A Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus: Já vos disse que eu sou. Se a mim, pois é que buscais, deixa ir estes, para se cumprir a palavra que ele dissera. Dos que me destes, não perdi nenhum deles. Mas Simão Pedro, que tinha espada, puxou dela e feriu o servo do pontífice. E lhe cortou a orelha direita. E o servo se chamava Malco. Porém Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? O Messias diante de Anás. A corte, pois, e o tribuno e os quadrilheiros dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E primeiramente o levaram à casa de Anás, por ser sogro de Caifás, que era o pontífice daquele ano. Caifás, porém, era aquele que tinha dado aos judeus o conselho, do que convinha que um homem morresse pelo povo. Primeira negação de Pedro. Ora seguia Jesus Simão Pedro e outro discípulo. Era, pois, tal o discípulo conhecido do pontífice e encontrou com Jesus no pátio do pontífice. Mas Pedro estava de fora à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do pontífice, e falou à porteira, e fez entrar a Pedro. Esta porteira, pois que era escrava, disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Ora, os servos e quadrilheiros estavam em pé ao lume, porque fazia frio ali e se aguentavam. E com eles estavam também Pedro em pé, do mesmo modo, aquietando-se. O Messias diante de Caifás. Entretanto, fez o pontífice perguntas a Jesus sobre o que os discípulos tinham e qual era a sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei publicamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, aonde concorrem todos os judeus. E nada disse em secreto. Por que me fazes tu perguntas? Fazes a aqueles que ouviram o que eu lhes disse. Ei-los aí estão os que sabem o que eu ensinei. E tendo dito isso, um dos quadrilheiros que se achavam presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim é que tu respondes ao pontífice?
E disse-lhes Jesus, se eu falei mal, dá teu testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me feres? E Anás enviou amanietado ao pontífice de Caifás. Segunda negação de Pedro. Estava, pois, ali em pé, Simão Pedro, aquentando-se ainda. E eles disseram, não és tu também um dos seus discípulos? Negou ele e disse, não sou. Disse-lhe uns dos seus servos do pontífice, que era perante aquele em que Pedro cortara a orelha. Não é assim que eu te vi com ele no horto? E negou Pedro outra vez, e imediatamente cantou o galo. O Messias diante do governador. Levaram, pois, Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório por se não contaminarem, mas comerem a Páscoa. Pilatos, pois, saiu fora para lhes falar e disse, que acusação trazeis vós contra este homem? Responderam eles e lhe disseram, se este não fora malfeitor, não te entregamos nós. Pilatos disse então, tomai lá vós a outros e julgai-os segundo a vossa lei. E os judeus lhe disseram, a nós não é permitido matar ninguém, para se cumprir a palavra que Jesus dissera, significando que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus, tu dizes isto de ti mesmo? Ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos, porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora não é daqui o meu reino. E disse-lhes então Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e ao que vim ao mundo foi para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos, que coisa é a verdade? E dito isto, tornou a sair a ver-se com os judeus e disse-lhes, eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que eu pela Páscoa vos solte um. Querei vós logo que solte o rei dos judeus? E então gritaram todos novamente, dizendo, não queremos solto a este, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. A flagelação e o ex homo. Capítulo 19. Pilatos, pois tomou então a Jesus e o mandou açoitar, e os soldados tecendo de espinhos uma coroa lhe puseram sobre a cabeça, o vestiam de um manto de púrpura. Depois vinham ter com ele, diziam-lhe Jesus, te salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Saiu Pilatos ainda outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vou-lo trago fora, para que vós conheçais que eu não acho nele crime algum. Saiu Jesus trazendo uma coroa de espinho vestido de púrpura. Pilatos lhe disse, eis aqui o homem. Então os príncipes dos sacerdotes e os oficiais, tendo-o visto, gritaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos, tomai-o vós, crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e ele deve morrer segundo a lei, pois se fez filho de Deus. Última interrogação e condenação. Pilatos, pois como ouviu essas palavras, temeu ainda mais, e entrou outra vez no pretório, e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. E então lhe disse Pilatos, tu não me falas? Não sabes que tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te soltar? Respondeu-lhe Jesus, tu não terias sobre mim poder algum, se ele não te fora dado lá de cima. Pois o que me entregou a ti tem maior pecado. E deste ponto em diante buscava Pilatos algum meio de o livrar. Mas os judeus gritavam dizendo, tu se livras a este, não és amigo de César, porque todo o que se faz rei contradiz a César. Pilatos, pois como ouviu essas vozes, trouxe para fora Jesus e assentou-se no seu tribunal, no lugar que se chama Lisótrotos, e em hebraico Gabata. Era então o dia da preparação da Páscoa, quase hora sexta. E disse Pilato aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles diziam a gritos, tira-o e crucifica-o. E disse-lhe Pilatos, pois eu hei de crucificar o vosso rei? Responderam os príncipes dos sacerdotes, nós não temos outro rei senão César. Então por ele entregou para que fosse crucificação. A crucificação.
E eles tomaram Jesus e o tiraram para fora. E levantando a sua cruz às costas, saiu àquele lugar que se chama do Calvário, e em hebreu Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, de uma parte e outro de outra, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pôs sobre a cruz, que dizia na inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque estava perto da cidade, o lugar onde Jesus fora crucificado. E estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Diziam, pois, a Pilatos, os pontífices dos judeus: não escreva Rei dos Judeus, mas o que ele diz: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. A túnica inconsútil. Porém, os soldados, depois de haverem crucificado a Jesus, tomaram as suas vestiduras e fizeram dela 4 partes, para cada soldado a sua parte, e a túnica. Mas a túnica não tinha costura, porque era toda tecida de alto a baixo. E disseram uns para os outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem há de levar. Para se cumprir a escritura que diz: repartiram meus vestidos entre si e lançaram a sorte sobre a minha vestidura. E os soldados, de fato, assim o fizeram. A maternidade espiritual de Maria. Entretanto, estavam em pé junto à cruz de Jesus a sua mãe, irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, pois, tendo visto a sua mãe e ao discípulo que ele amava, o qual estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E daí, desta hora em diante, tomou o discípulo para sua casa. Quem era esse discípulo? Últimas palavras e morte do Messias. Depois, sabendo Jesus que tudo estava cumprido, para se cumprir uma palavra que ainda restava das Escrituras, disse: tenho sede. Tinha-se, porém, ali um posto vasto cheio de vinagre. Então os soldados ensopavam no vinagre uma esponja e, atando a um hisopo, chegaram à boca. Jesus, porém, havendo tomado o vinagre, disse: tudo está cumprido. E, abaixando a cabeça, rendeu o espírito. A transfixão. E os judeus, porquanto era preparação para que não ficassem os corpos na cruz em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e que fossem dali tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Tendo vindo depois a Jesus, como viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele, porém, que o viu, deu testemunho disso, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós o creiais. Porque estas coisas sucederam para que se cumprisse essa palavra da Escritura. Não quebrareis dele osso algum. E também diz outro lugar da Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Enterramento do Messias. E depois disso, José de Arimateia, pois que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por meio de judeus, rogou a Pilatos que o deixasse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Veio, pois, e tirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, o que havia ido primeiramente de noite buscar a Jesus, veio também trazendo uma composição de quase 100 libras de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o ligaram envolto em lençóis e depois embalsamado com aromas da maneira que os judeus têm por costume sepultar os mortos. No lugar, porém, em que Jesus fora crucificado, havia um horto, e neste horto um sepulcro novo, em que ninguém ainda tinha sido depositado. Portanto, em razão de ser o dia da preparação dos judeus, visto que esse sepulcro estava perto, depositaram nele a Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 20. No primeiro dia, porém, da semana, veio Maria Madalena ao sepulcro da manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a campanha estava tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro, aquele outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ora,
Eles corriam ambos juntos, mas aquele outro discípulo correu mais do que Pedro, e levando-lhe a dianteira, chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se abaixado, viu os lençóis postos no chão, mas todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Viu postos no chão os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com lençóis, mas estava dobrado num lugar à parte. Então, pois, entrou também aquele discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu, porque ainda não entendiam a escritura que importava que ele ressuscitasse dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para sua casa. Aparição a Maria Madalena. Porém, Maria conservava-se em pé na parte de fora, chorando junto ao sepulcro. E há tempo que ela chorava, abaixou-se e olhou para ver o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, os quais lhes disseram: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes ela: Porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, olhou para trás e viu Jesus em pé, sem saber contudo que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Ela, julgando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Mas vim a meus irmãos e disse-lhes que vou para o meu Pai, e o vosso Pai para o meu Deus, e o vosso Deus. Veio Maria Madalena dar aos discípulos a nova de que ele tinha visto o Senhor, de que ele havia dito essas coisas. Aparição dos 10 apóstolos. Chegada, porém, que foi à tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas das casas onde os discípulos se achavam juntos, por medo de que tinham os judeus, veio Jesus e pôs-se em pé no meio deles, e disse-lhes: A paz esteja convosco. E dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos de terem visto o Senhor. E ele lhes disse uma segunda vez: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou a mim, também eu vos envio a vós. Tendo dito essas palavras, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ao que vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E ao que vós retiverdes, lhes serão retidos. Aparição a 11 apóstolos. Porém, Tomé, que se chama Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Eu, se não ouvir nas suas mãos a abertura dos cravos, e se não meter o meu dedo no lugar dos cravos, se não meter a minha mão no seu lado, não hei de crer. E 8 dias depois estavam seus discípulos outra vez dentro e Tomé com eles. Veio Jesus às portas fechadas, pôs-se em pé no meio e disse: Paz esteja convosco. Logo disse a Tomé: Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a no meu lado. Se não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé. E disse o Senhor: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Tu creste, Tomé, porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Outros muitos prodígios ainda fez também Jesus em presença de seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Mas foram escritos estes, a fim de que vós creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, de quem crendo-o assim tenhas vida em seu nome. 4. Apêndice, primeiro epíglogo, aparição no lago Tiberíades, capítulo 21. Depois, tornou Jesus a mostrar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e mostrou-lhes dessa sorte. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu. Outros 2 dos seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. Responderam-lhe os mais: Também nós outros vamos contigo. Saíram, pois, e entraram numa barca, mas naquela noite nada apanharam. Mas chegada a manhã, veio Jesus pôr-se na ribeira, sem que ainda conhecessem os seus discípulos que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: Ó moços, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhes: Nada. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede para a parte direita da embarcação e achareis. Lançaram eles, pois, a rede, mas já não podiam trazer
acima de tão grande que era a carga dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram na barca, porque não estavam distantes da terra, senão só obra de 200 côvados, trazendo a rede cheia de peixes. E tanto que saltaram em terra, que viram umas brasas nas postas e um peixe acima deles e pão. E disse-lhe Jesus: dai cá os peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro à barca e tirou da rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tão grandes, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos que estavam à mesa ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Veio, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe assim mesmo do peixe. Foi esta já a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ressurgir dos mortos. Tendo eles, pois, jantados, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. E perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Pergunto-lhe terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ficou Pedro triste, porque a terceira vez lhe perguntara: tu amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando tu era mais moço, tu te cingias e ias por onde te dava vontade. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro será que o cinja, que te leve para onde tu não queiras. E isto disse Jesus para significar com que gênero de morte havia Pedro de dar glória a Deus. Depois de assim ter falado, disse-lhe: segue-me. Voltando Pedro, viu que seguia aquele discípulo que Jesus amava, que ao tempo da ceia estivera até reclinado sobre o seu peito e lhe perguntara: Senhor, quem é que há de te entregar? Assim como Pedro viu a este, disse para Jesus: Senhor, e este quê? Disse-lhe Jesus: eu quero que ele fique assim até que eu venha. Que tens tu com isso? Segue-me tu. Correu logo esta voz entre os irmãos, que aquele discípulo não morreria. E não lhe disse Jesus: não morre, senão eu quero que ele fique assim até que eu venha. Que tens tu com isso? Segundo epílogo do discípulo amado. Este é aquele discípulo que dá testemunho dessas coisas que as escreveu. E nós sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Muitas outras coisas, porém, ainda que fez Jesus, aos quais se escrevessem por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que dela houvessem de escrever. É isso. Se você gostou, curte, compartilha, passa pra galera. Dá uma olhada no canal que tem mais livros, vão ter muitos mais, tá? Não só espirituais. Tem muita literatura aí e vai ter muita mais. Por hoje a gente fica. Um beijo.